Meu nome é David e eu tenho essa Blob WRX que está aqui atrás de mim. Em 2011, a minha mulher ficava me pilhando com o barulho de Subaru. Eu só sabia de Subaru empresa, legacy, de cinema, videogame, etc. E de vez em quando eu via um outro na rua. Não era muito pilhado. Eu curtia muito Audi, S4, enfim. E tinha um A4, que o plano era virar um S4. E é isso que eu decidi trocar. Comecei a procurar, gostei exatamente da Blob Wagon e achei um. As oportunidades casaram, então o cara queria se desfazer do carro. E eu queria se desfazer do meu atual, que era um A4 e que tinha relativamente uma revenda mais tranquila. E aí eu peguei o carro e isso ocorreu em maio de 2012. Então desde então eu tô com esse carro. Quando eu comprei o carro ele estava 100% original, 100% mesmo. Ou 99,99, porque a cor era prata, só que ele estava envelopado de branco fosco e rodas pintadas de preto. Mas mecanicamente, esteticamente, o interior, cofre, tudo 100% original. E os planos para o carro eram bem tranquilos, assim. Eu via o Wagon WRX como um carro, uma espécie de touring levemente esportivo. Então a ideia era ter o carro para viajar, eu gosto muito de viajar com carro, então a ideia era conhecer o Brasil, ir pro asfalto. E aí eu comecei a frequentar, nessa mesma época que eu comprei o carro, o Clube Subaru, frequentar virtualmente, né? E comecei a ver o que a galera estava fazendo. E era uma época que essa parte de preparação, de ir para a pista, estava transitando de algo muito inacessível para algo que começou a ficar mais no meio da galera, no meio da rotina do público em geral, não era algo tão distante. O primeiro plano era fazer um carro bem voltado para rally. Eu cheguei a pegar ela original e andar nas estradas de terra, fazer umas brincadeiras em lugar fechado. E comecei a montar um projeto para um setup de rally. Encontrar cenários para andar com o carro assim não é algo muito tranquilo para quem mora em São Paulo. Você tem que ficar se deslocando para o interior, a região sul tem mais lugares assim, enfim. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo, foram casando, até que o projeto começou a ficar mais com um visual de pista mesmo, de autódromo, vamos dizer assim. As primeiras modificações que eu fiz no carro foram bem tranquilas, assim, nada muito agressivo. Troquei rodas, peguei um modelo da Escorro. Eu troquei as linhas de combustível por linhas de aço e acho que só isso. Manopla de câmbio, eram coisas muito tranquilas. E teve uma alteração mais brusca, vamos dizer assim. O vinil branco fosco, ele estava num estado muito ruim. Minha ideia era tirar ele e ficar prata. Só que ele estava tão ruim que ele começou a soltar o verniz junto, o verniz da tinta. E aí eu decidi mudar o envelopamento. Arranquei todo branco e fiz um arranjo de azul com preto. Era o que dava para fazer na época, para mim se livrar daquele vinil horrível. E aí eu meio que fiz só isso, e aí foi quando rolou meio que um divisor de águas aí no projeto e no carro. Bom, um belo dia eu fui chamado para fazer um trabalho na empresa, atender um cliente, era um sábado de manhã, e eu estava viajando muito. Fazia um ano que eu estava viajando demais, e eu meio que era o primeiro ano do carro e eu não estava usando o carro como eu gostaria. Tinha uma curva perto de casa lá que eu meio que ficava impondo no meu cérebro um desafio de fazer aquela curva cada vez mais rápido, né? Uma enorme responsabilidade, na verdade, mas foi o que aconteceu. E aí nessa curva eu fui fazer esse trabalho, né? E eu saí meio que sem pressa, mas eu queria me divertir naquele momento ali. Eu fiz ela mais veloz do que eu deveria. E tem aquela historinha que o pessoal gosta de brincar, né? Se o carro é tração dianteira e você perde a dianteira, tira o pé. Se ele é traseiro, acelera. O 4x4, se você perder ele, reza a lenda que você tem que rezar, na verdade. E aí tudo aconteceu muito rápido, eu nunca tinha ralado o carro e assim, em 5 segundos eu vi o carro entrando na curva e 5 segundos depois o carro estava destruído, né? Então o susto foi muito grande, felizmente não aconteceu nada comigo, eu arranquei uma bomba de combustível de 4 bicos lá, teve um princípio de incêndio, foi uma situação meio
deu uma assustada na situação. Então foi um divisor de águas, porque o carro foi destruído, o carro não tinha seguro, porque, enfim, eu já tinha decidido que eu não queria pôr seguro. Eu tinha causado um prejuízo grande. Na situação eu fiquei muito assustado porque eu achei que alguém tinha se machucado, mas felizmente ninguém nem se arranhou. Até porque eu acho que eu nem estaria fazendo esse vídeo se alguém tivesse morrido, sei lá. E aí, ali foi um divisor de águas tanto para o carro, porque eu tinha que fazer alguma coisa com aquele carro, como para mim mesmo, né? Eu meio que tomei um balde de água fria na cara com relação a algumas coisas que eu fazia. Enfim, eu tive que decidir o que fazer com o carro. O carro ele foi muito danificado externamente, mecanicamente entortou um braço traseiro e a roda traseira esquerda também foi parcialmente destruída. Mas assim, mecanicamente não aconteceu nada com o carro, além do braço que entortou. Eu lembro até que quando a plataforma desceu o carro na garagem, a primeira coisa que eu fiz foi andar uma partida. E o carro pegou normalmente, ficou ligado, não aqueceu, enfim. E aí o carro ficou um bom tempo parado, mais de um ano parado, para mim decidir o que eu ia fazer e botar em prática o que eu ia fazer. Bom, a primeira decisão era, eu vou querer ficar com o carro? E aí eu pensei, enfim, eu tava quase se desfazendo dele, tinha um cara oferecendo uma mixaria lá pela carcaça do carro, que no final das contas eu percebi que não era nem tanto uma carcaça assim. E eu tive um pouco de pilha da minha mulher em não se desfazer do carro, né? Ela ficou, pô, vai se desfazer, o carro é bacana, você gosta e pá. Nem estragou mecanicamente, a integridade do chassi tá ok, etc. Aí eu decidi ficar com o carro. Só que aí eu já tinha o plano de fazer o swap dos paralamas, né? O dianteiro e os painéis laterais traseiros. Inclusive eu já estava com os painéis laterais traseiros e com as portas traseiras quando eu bati o carro, então isso ia acontecer. E esse acidente foi meio que um empurrão. Então você já está com as peças, então faz isso. Eu tive que só adquirir a frente e prosseguir com isso. Então a decisão final foi continuar com o carro e alterar um pouco o visual externo dele. Apliquei o swap de paralamas dos painéis traseiros e aproveitei para mudar a cor também, que foi um outro aspecto do projeto, né? Eu fiquei uns 6 meses tentando escolher a cor do carro. Aí eu fechei na minha mente o pacote visual do carro, que é basicamente o que vocês estão vendo aqui na tela. O visual frontal dela mudou um pouco, né? Eu tinha front lip, tinha os apliques laterais do STI, tinha farol de milha. E aí nos últimos 12 a 18 meses eu comecei a ver que não importava muito algumas coisas mais. O que importava é ter o carro na pista me satisfazendo. Milhas, por exemplo, tiveram que sair porque, enfim, é uma coisa a mais que eu nem usava e às vezes dá problema, tem que trocar a lâmpada e no final das contas eu estou refrigerando melhor meus freios. Dá para perceber que eu comecei a perder um pouco, na verdade o visual começou a perder um pouco de importância para mim em prol de funcionalidades de pista, porque o projeto visual ele deixou de ser tão importante quanto o projeto de pista. Então hoje, na verdade, tudo que eu faço no carro é voltado para desempenho nos track days. Então se o front lip está incomodando por N motivos, eu tirei. Se o farol de milha também está incomodando, eu tiro. Enfim, a ideia do carro hoje é pista, só pista. Bom, o setup atual do carro é resultado de um planejamento que eu fiz bem detalhado. Quando eu resolvi que eu queria o carro para pista, eu percebi que eu ia gastar uma grana. Então eu tinha que fazer de uma maneira um pouco mais estruturada para mim não entrar em um caminho que eu viesse a desistir. O trabalho no meu carro ele tem basicamente 3 fases. A primeira fase é suspensão, parte de chão do carro e também até para melhorar o tempo de volta. Eu já tinha investido algumas coisas em termos de freio, o carro tinha freio disco dianteiro flutuante de 330 mm quando eu peguei. Usava, como eu disse, linhas de aço, pastilhas StopTech.
eu achei que eu poderia incrementar um pouco mais para reduzir o tempo de volta. Agora eu adicionei um par de Brembo Gold nas dianteiras apenas, um modelo novo já, aquele lançado em 2013. E a ideia é melhorar bastante o tempo de volta e, quem sabe, colocar na traseira também. Esse trabalho, eu diria que ele está 90% finalizado. Tem coilovers, bucha de PU, algumas barras anti-torção, barra triangular, barra inferior dianteira, tem anti-lift kit, enfim, o trabalho de suspensão do carro está bem avançado e eu estou bem satisfeito com o que foi feito, apesar de não estar 100% terminado. Segunda fase é a segurança do carro. No caso, segurança literalmente do carro, não a minha segurança. Então eu queria garantir que eu não viesse a ter problemas de lubrificação, problemas de aquecimento, e aí eu alterei sistema de arrefecimento, apesar do carro ser bem robusto em termos de arrefecimento. Eu troquei radiador, válvula de 68 graus, uso líquido resfriador, também a parte de segurança do motor, né? Uso o Baffle Plate RCM para evitar a falta de óleo, uso o Anti-Surge Tank do Spec C lá no tanque de combustível para evitar também falta de combustível, enfim. Essa segunda fase ela é toda voltada para a segurança do motor. E ainda tem uma caralha que eu esqueci o nome. Ainda tem o AcuSump, que é um variador de pressão que consegue lavar o motor se ele sentir que houve queda de pressão. E acho que para esse setup de motor é isso. E vai ocorrer uma terceira fase que nem foi iniciada ainda. O motor é estoque. A gente passou no dyno, deu 237 cavalos. Então vai vir um momento em que eu vou fazer um setup de motor. A ideia é quebrar esse motor no setup, né, para ser bem objetivo. É fazer escape, bico, EBCS de 3 portas, filtro de alto fluxo, trocar bomba e usar TD04 mesmo para quebrar ele. E aí quando ele quebrar a gente decide fazer algo mais agressivo. Então o carro está nesse nível. Aproveitei bastante o carro já em track day, né? Teve alguns percalços aí. Já caí na piscina de brita de Capoava uma vez, mas não aconteceu nada. E em outubro do ano passado eu dei uma rodada na famosa curva Subaru, lá em Capoava, e bati a traseira do carro. O carro ficou uns 4, 6 meses parado e está rodando novamente. Agora eu estou indo mais em Interlagos, devo voltar para Capoava em breve, provavelmente. Enfim, o pé do carro é esse agora. Estou trabalhando, terminei mais ou menos, né? Tá uns 70% ali do projeto de segurança do motor. E terminado isso eu começo a trabalhar a potência. É um carro que fez 1,51 em Capoava, só com suspensão, numa época que eu não era tão bom de braço, não que eu seja muito bom hoje, mas enfim, melhorei. E é um carro que faz 2,7 em Interlagos, com potencial de fazer 2,3, 2,2 alto com motor estoque, isso eu não tenho nem dúvida. Enfim, eu acho que eu estou bem feliz porque o caminho tá legal, estou aproveitando bem o carro. Não estou com um carro de 500 cavalos, sem freio e sem chão, que não consegue virar 2,15, enfim. Meu nome é David e eu tenho essa Blob Wagon, do jeito que você prefere falar. Meu nome é David e eu tenho essa Blob WRX, ficou uma bosta, né?